Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais uma aula da MDS Info. Meu nome é Marcos Dias. Esta aula aqui, como eu prometi para alguns alunos em sala, estou gravando referente ao assunto CO e também macro de gravação. Macro de gravação e não macro de edição, que seria o Visual Basic, tá? Somente macro de gravação mesmo. Porém, se você tem alguma dúvida sobre o CO, né, tem alguma dúvida sobre macro de gravação, esta aula é voltada exatamente para você. Assista ela do começo ao final, baixe a planilha que vai estar disponível, pratique, eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas. Tá ok? Bom, lembrando a vocês que para que você entenda o assunto CO, você precisa ter o conhecimento do C, né? A lógica do C, como funciona o C. Se você não tem esse conhecimento, não se preocupe. Aqui no nosso site, né? Se você clicar aqui em Excel, aqui, você pode parar a aula 33, tá? A aula 33 está aqui, ó. Cadê? Tem bastante aula, ó. Então tá aqui, ó, aula 33, beleza? Tem aqui uma videoaula explicando os maiores detalhes sobre o C. Claro que tem várias aulas falando sobre o C, mas aqui eu explico maiores detalhes. E a planilha aqui para você baixar, né? E trabalhar junto aí com a gente, beleza? Esta aula que eu estou gravando é a aula número 36, vai estar disponível aqui no nosso site juntamente com a planilha, assim, para você baixar também. Então, é só uma questão de esforço. Aí você com certeza vai poder aprender também. Bom, antes de mais nada, então, o que eu quero? Eu quero gravar uma macro que faça esse cálculo simples. Ó. Isso aqui, que é o produto, né, vezes a quantidade, tá lá. Se eu mandar calcular sozinho, ele vai trazer o resultado, um vezes o outro. Coisa bem simples e é o que eu quero que a macro faça. Então, vou deletar isso aqui, né? Vou lá em desenvolvedor. Se o teu desenvolvedor não estiver ativo, basta você vir aqui em arquivo, opções, e aqui, ó, personalizar faixa de opções. Temos aqui desenvolvedor, basta marcar ele e dar um OK. No meu caso já está marcado, então posso fazer aqui dentro do desenvolvedor. Então, lá no desenvolvedor tem inserir, primeiro caso se chama botão, já vou clicar nele aqui, legal, tá ali. Vou clicar em gravar, vou dar o nome para ele de total, beleza, vou dar um OK. E o que eu quero que ele faça é bem simples, quero que ele venha aqui, pegue essa célula e multiplique por essa. Isso aí, mandei calcular sozinho, né? Vou parar a gravação, tanto posso parar nesse botãozinho azulzinho aqui, ó, ou lá em exibição mesmo, parar a gravação. Tá vendo? Beleza. Cliquei ali, deletei tudo. Vamos testar nossa máquina, nosso botão, e tá lá, tá funcionando perfeitamente. Botão direito em cima, editar texto. Apertei o delete para apagar e vou colocar o nome de total. Beleza? Tá ali então, funcionando perfeitamente. Note que eu posso arrastar ele para o lado, ó, botão direito em cima, cliquei fora, aí eu vou clicar não em cima da palavra, se clicar em cima da palavra não tem como arrastar ele, ó, do ladinho assim, posso deixar ele no local que eu quiser, beleza? Vou deixar ele mais aqui assim, beleza, se eu clicar lá, tá lá o cálculo feito. Comissão bruta, então se o camarada ele vendeu um computador ou um software, eu vou pagar para ele 10%. Se ele vendeu um periférico, que seria mouse, teclado, peças, enfim, eu vou pagar 5%. Então, computador software, 10%, periférico, 5%. Para isso, então, nós iríamos utilizar o CO, beleza? CO o quê? Olha só, C, vamos esquecer o O por enquanto. Ó. Se o que tiver aqui for igual, né, a palavra que eu quero. Então, vou colocar aqui computador. Por que computador se aqui está periférica? É isso que as pessoas confundem. Pessoal, não importa qual é a palavra que está aqui dentro. É somente a norma, a regra que você está criando, certo? Então esquece a palavra que está ali dentro. Tanto que o C, ele não é uma afirmação, ele é uma sugestão. Estou sugerindo, ó, se o que tiver ali for igual a essa palavra, certo? Ou agora, como é que eu digo ou? Ponto e vírgula. Esse ou aqui, ó, é esse ponto e vírgula. E vou clicar na outra célula ou na mesma célula que eu quero fazer uma sugestão. Então, ou o que tiver aqui for igual a esta outra palavra que seria o software. Tá certo? Encerrei o assunto do ou, sou obrigado a fechar parênteses, não posso esquecer disso. Então a lógica do ou, galera, é bem simples mesmo. É só você parar e pensar. Se for esta palavra ou se for essa palavra, eu quero que eu vou pedir agora. O que não pode deixar de acontecer é se não for nenhuma dessas duas palavras.
Então, na regra do ou, para você entender uma frase no seu dia a dia, aí, por exemplo, assim, ó, se você estiver assistindo essa videoaula no nosso site ou estiver assistindo no YouTube, então, certo? Então você irá aprender. Caso contrário, você não irá aprender. Então eu estou dizendo para você, ou você está assistindo no YouTube ou você está assistindo no site. De qualquer maneira, você irá aprender. Se você estiver não assistindo essa aula, né? Seria nesse caso. Se você não estiver assistindo essa aula, você não irá aprender. Tá entendendo? Então é uma coisa ou outra, ou pode ser as duas coisas, né? A questão é, o se e o ou, eles trabalham junto dessa lógica. Se o que tiver ali for igual a isso aqui, ou o que estiver ali for igual a isso aqui. Então, olha lá o então do sei lá. Então, o que eu quero? Eu quero dar 10% de comissão aqui. Caso contrário, olha lá o ponto e vírgula, 5%. Fechei parênteses, dei um enter e mandei ele calcular sozinho. Tá lá. Claro que ele saiu assim, né? Eu posso deixar em porcentagem aqui, ó. Beleza? Posso deixar em porcentagem, vai ficar assim. E se eu quiser o dinheiro, o valor em dinheiro, posso voltar aqui em dinheiro e simplesmente no final aqui, ó, no final de tudo aqui, depois que eu fechei o parênteses, vezes, da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Da onde que ele vai tirar essa porcentagem? Daqui, ó, do total. Beleza? Dei um enter lá, mandei ele calcular sozinho e tá lá, ó. Exatamente o cálculo que eu preciso. Isto foi trabalhar com CO. Só que quando a gente trabalha com CO, claro que o C é um teste lógico. Então existe mais de uma maneira de você conseguir fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu poderia só trabalhar somente com o C nesse caso aqui. Ó. Se o quê? Se o que tiver ali, se a palavra que tiver ali for igual, né? Por exemplo, a periférico. Periférico, fechei o aspas, então 5%. Olha lá, caso contrário, 10% de comissão. Ou seja, eu posso tanto trabalhar com o C ou nesta lógica aqui, né? Nesse caso específico, ou eu posso trabalhar somente com o C, porque é um teste lógico. Então existe mais de uma maneira de você fazer a mesma coisa. Olha lá, se eu der um Enter, ele calcular sozinho. Mesma coisa. Se eu colocar ali no final ali, vezes, da onde que ele vai tirar. Opa! Aqui. Vezes da onde que ele vai tirar. Ó. Opa! F3. Tá lá. Note que vai ser o mesmo resultado de antes. Então, é tudo uma questão de teste lógico, beleza? Neste caso, vamos gravar uma macro, então, para fazer esse cálculo aqui. Lá em desenvolvedor, vou chamar o botão aqui. Olha lá. Gravar. Vou dar o nome de comissão. Beleza. Vou clicar aqui, então, e vamos lá. C ou. Então, se você não pegou a ideia da primeira vez, agora, com certeza, você vai pegar. Olha só. Se o quê? Se o que tiver aqui, né, lembrando que se for computador ou software, eu vou dar 10% de comissão. Se for qualquer outra palavra, vai ser 5%. Nesse caso, eu tenho só periférico ali. Mas se tivesse escrito Maria, Jesus, Brasil, iria aparecer ali 5%, porque não é computador, não é software. Então, é a outra opção. Então, voltando ao assunto, se o que tiver aqui for igual a computador, né? Ou, olha lá, ó, ponto e vírgula. Esse ou tá aqui, ó, ponto e vírgula. Ou, nesse caso, a mesma célula for igual a software. Fechei o parênteses, porque o assunto do uso se encerrou aqui. Devo fechar o parênteses. Então, olha lá. Então o que? 10%. Caso contrário, 5%. Fechei parênteses. Que é o parênteses do C. Eu fechei antes o parênteses do O. Agora o parênteses do C. Vou dar um Enter. Tá lá. Ó. Posso mandar ele calcular sozinho. E posso colocar no final aqui. Vezes, né? Caso eu queira em dinheiro. Vezes o total. Nesse caso é da coluna F. Linha 3. Então é F3. Né? O total aqui. Vezes a F3 aqui. Posso mandar ele calcular sozinho. E ele vai me trazer o resultado. Lembrando que está tudo sendo gravado. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar minha gravação aqui embaixo. Ó. Posso parar ela aqui. Botãozinho azul. Legal. Vou apagar tudo ali. Se eu mandar ele calcular sozinho. Olha lá, ele calculou sozinho para mim. Beleza. Então, note que interessante. Agora eu tenho assim. Eu tenho o total. E tenho a minha comissão.
Posso mudar a escrita aqui, né? Botão direito, editar texto. Apertar o delete, apagar tudo ali. E vou escrever aqui comissão. Beleza. Botão direito em cima novamente, clicar fora, só para arrastar ele aqui, ó. Lembrando que se for para você arrastar, você não pode clicar no meio da palavra, ó, senão não tem como pegar. Tem que ser do ladinho mesmo. Muito bem, deixar ele ali assim. Agora a classificação. Classificação vai funcionar com a questão da região. Sul ou sudeste, se o cara vendeu aqui acima de 1.500, né, eu vou dar para ele boas vendas. Caso contrário, eu vou dar para ele vendas ruins. Já para as outras regiões, não importa quais são as regiões, né? Então, se não importa quais são as regiões, pode ser qualquer outra palavra, não é isso? Então, região sul e sudeste, 1.500 boas vendas, se não vendas ruins. Já as outras regiões, qualquer uma delas, 2.000, tá? Uma outra regra aí de 2.000 para qualquer uma delas para ganhar boas vendas. Tem que vender no mínimo 2.000. Então, lembrando você, qualquer outra palavra que não for sul, sudeste, vai funcionar a regra de 2.000. Se aqui eu escrever Maria, qualquer outra coisa, vai funcionar a regra de 2.000. Então, vamos lá. CO, já abri ali, ó. CO o quê? Se o que tiver aqui, né, for igual a sul, ou, olha lá, ponto e vírgula. O que tiver aqui for igual a sudeste, né? Fechei parênteses porque o assunto do U se encerrou aqui. Então, o que eu quero? Aí que tá. Agora, o que eu quero? Eu quero dizer para ele que ele vai aplicar, vai escrever ali na tela, boas vendas se o camarada vendeu mais de 1.500 para as regiões. Então, como é que eu vou ter que fazer isso? Abrindo outro C aqui, ó. Então, execute esse C que eu estou criando agora. Então, o quê? Então, se o que tiver aqui for maior ou igual a 1.500, né? Então, o que eu quero que aconteça? O cara vendeu mais de 1.500, boas vendas. Caso contrário, vendas ruins. Tá lá, fechei o aspas, fechei o parênteses, né? Fechar mais um parênteses, vou dar um enter e note que como aqui tá escrito sudeste, ele trouxe vendas ruins porque ele só vendeu 750. Se eu arrastar ele para o outro aqui, ó, boas vendas porque é 1.800. Agora aqui, ó, no sul e norte, enfim, ó, até o sul aqui ele vai conseguir, ó. Sul, beleza. Agora aqui já é norte, nordeste, afinal, aliás. Então vou fazer o seguinte, vamos lá calcular sozinho logo. E ó, false, 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 false. Então aonde está escrito qualquer outra palavra que não seja sul, sudeste, ele não sabe o que fazer. Como assim? Aqui, ó. Eu não disse para ele que se for sul, sudeste, é para ele executar esse C? Beleza. Mas e se não for sul e não for sudeste, o que ele vai fazer? Ele não sabe o que fazer. Então, por isso, aqui no final, eu vou apagar um parênteses que eu fechei. E note que quando eu trabalho com o C, eu tenho aquele leque de então e caso contrário. Esse primeiro C que eu coloquei o então dele aqui. Ó. Então, execute esse C. Aí eu tenho o leque do caso contrário, que é o ponto e vírgula ali. Ó. Caso contrário, posso fazer um outro C aqui. Ó. Outro C. E esse outro C vai se basear na regra dos 2.000. Então não importa qual é a palavra. Se for sul-sudeste, ele vai trazer essa regra. Mas se for qualquer outra palavra, ele vai trazer essa nova regra que eu vou criar, que não vai se basear em palavras, mas sim nos valores, porque eu estou trabalhando com a possibilidade de vender acima de 2.000. Então aqui no total, que é a F3 no meu caso aqui, F3 for maior ou igual a 2.000. Então, o que eu quero ali? Para simplificar, dentro de as colocar OK. Caso contrário aqui, eu vou colocar no. Beleza. E vou fechar os dois parênteses. Parênteses desse C que eu abri agora e o parênteses do primeiro C lá. Beleza? Vou dar um Enter e vou mandar ele calcular sozinho. Beleza? Pegou a ideia? Se você não pegou, eu vou fazer mais uma vez agora, só que gravando a macro. Então preste muita atenção aqui. Ó. Desenvolvedor. Certo. Tá aqui. Gravar. E vou colocar o nome de classificação. Beleza? Agora sim, vamos lá. Se ou. Então preste muita atenção agora. Se o quê? Se o que tiver aqui for igual
a Sul, pode ser o Sul primeiro, não tem problema. Ou o que tiver na mesma célula, ou cliquei na célula, for igual a Sudeste. Fechei o parênteses, porque o assunto do ou se encerrou ali. Então, aí eu vou abrir o outro C para se basear nos valores. Então, se nessas regiões aqui, o total que tiver aqui dentro for maior ou igual a 1.500, então, o que eu quero? Boas vendas. Fechei o aspas e dei o caso contrário lá, ponto e vírgula. Caso contrário, abre aspas, vendas ruins. Beleza? E vou fechar o parênteses. Aí o que eu tenho? Eu tenho o caso contrário desse primeiro C, não tenho? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho C e aqui eu tenho o então desse primeiro C. Aí eu posso pular aqui e colocar o caso contrário. Caso contrário o quê? Caso ele chegue lá no for sul, no for sudeste, ele não vai saber o que fazer. Então, caso contrário, vou abrir um outro C. Caso ele chegue lá e esteja escrito Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, enfim. Caso ele chegue lá e esteja escrito qualquer outra palavra que não seja sul, não seja sudeste, eu quero que ele faça o seguinte. Ele pega a F3, que é o meu total agora, né? E compare, vê se ela é maior que R$2.000. Se for, ó, então, o que eu quero? Eu quero ali, vou colocar o OK de volta só para diferenciar. Caso contrário, caso não for maior, quero que ela coloque no. E fecho os dois parênteses. Vou dar um Enter. E tá lá. Beleza, trouxe o resultado. Vou parar a gravação aqui embaixo então, né? Eu já vou editar aqui, editar texto. Vou colocar aqui. Opa. Eita. Muito bem. Beleza. Tá ali. Posso apagar tudo. Posso mandar ele calcular. E ele vai trazer o resultado. Muito bem. Só ajeitar aqui. Tem direito em cima. Está aqui. Legal. Bom, aqui nos detalhes é o seguinte, galera. A gente vai trabalhar com o CO, mas de uma maneira diferente. Por quê? Aqui são os detalhes. Então, eu tenho aqui nível, ou seja, nível do periférico. Então, o que é esse periférico aqui? Eu quero saber o que ele significa. Então, aqui eu tenho uma tabelinha. Por exemplo, lá está 1, né? Então, 1 é o mouse. O cara vendeu um mouse que é um periférico. Aqui, esse outro periférico aqui também é 1. Esse aqui já é 2. O que é o 2? É um teclado. Então eu quero exatamente saber o que significa este periférico aqui. Beleza? Quero saber o que significa esses periféricos. E caso não seja um periférico, eu quero que apareça ali, não é periférico. Beleza? Então se for isso aqui for um periférico, eu quero que apareça ali, é periférico. Caso contrário, eu quero que apareça, não é periférico, juntamente com o tipo do nível. Bom, para ser mais claro no que eu estou falando, eu vou fazer na prática aqui para você entender. Ó. PROC-V. PROC-V o quê? Por que o PROC-V? Porque eu vou me basear no que isso aqui significa, não é? Então, PROC-V, isso aqui, ponto e vírgula, que é o meu valor procurado. A matriz de tabela são esses dados aqui, né? Fixado, ponto e vírgula. O número do índice da coluna, que eu quero que está na coluna 2, né? Que ele significa coluna 2, ponto e vírgula, e agora o 0, que representa o falso, dá dois cliques aqui no falso aqui. Muito bem. Olha lá, então significa mal, se eu mandar ele calcular sozinho, ele vai me trazer não é periférico e tal. Só que além disso, eu também quero o nível aparecendo junto. Então, por exemplo, eu quero que apareça 1, 5 e tal, e escrito lá, é periférico, não é periférico. Por exemplo, mouse apareceu. Então, eu quero que apareça assim, mouse, o nível do mouse, né, que é o 1, e quero que apareça assim, são periféricos. Beleza? Então, para isso acontecer, então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui no final, né, depois que eu fiz o PROC-V, eu vou usar aquele e-comercial que a gente já mexeu em várias aulas aí, e-comercial. Abre aspas, vou dar um espaço aqui dentro de aspas, fechar aspas, para que não fique tudo grudado. E o que? O que tiver nessa célula aqui.
Se eu fizer isso e der um Enter, olha lá, ó, já apareceu um, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Legal, só que agora eu quero que apareça assim, são periféricos e não são periféricos. Então como é que eu vou rolar isso aqui? Novamente, vou dar um E comercial aqui, vou abrir aspas, dar espaço, fechar aspas, e outro E. E vou utilizar o famoso CO que a gente conhece. Beleza? Então, note bem isso. Ó. CO o quê? Se o que tiver aqui nesta célula, né, for igual a 1, ou o que tiver nessa mesma célula for igual a 2. O assunto do OU, posso fechar ali, encerrou o assunto do OU. Aí eu vou dizer, então, o que eu quero? São periféricos. Caso contrário, posso abrir um outro CO aqui, ó. Olha lá. CO o quê? Se o que estiver nessa célula for igual, eu já trabalhei com 1 e com 2, né? Então, for igual a 3, ou o que estiver nessa mesma célula for igual a 4. Tá vendo só? Fechei o parênteses, que é o assunto do OU. Então, o que eu quero? São periféricos. Caso contrário, o único número que sobrou são 5. É 5. E 5 eu sei que não é periférico. Caso contrário, olha só. Não são periféricos. Fechar os dois parênteses, dar um Enter. Se eu mandar ele calcular sozinho. Olha lá então. E olha o que aconteceu aqui. Beleza. São periféricos, não são periféricos, 5 não são periféricos. Por que está aparecendo duas vezes não são? Porque aqui embaixo está escrito, ó, não são periféricos. O PROC-V está trazendo o que tem aqui, né? Você lembra disso? Como eu falei, não são periféricos lá também, ele também colocou aqui. Então eu posso apagar isso aqui, né? E vai ficar somente assim. Não são, não são. Bom, tá certo? Tá. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso aqui? Existe, claro que existe. Então, eu não vou repetir todo o PROC-V aqui, eu vou deixar o PROC-V, tá? Para a gente ganhar tempo, e vou deixar isso aqui aparecendo. Vou deixar assim. Deixa eu até apagar esse outro aqui. Beleza? Essa videoaula já está ficando bem extensa, só para a gente ganhar tempo, então eu vou deixar assim. Olha lá. Beleza? Até esse ponto aqui. O PROC-V e aparecendo o que o nível traz. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar com o CO, de uma maneira mais simples. Né? Para isso acontecer, então, vou colocar outro E comercial aqui. Aspas, novamente, isso aí. Coloquei outro E comercial. Vou colocar o CO aqui. E vou fazer assim, ó. CO o quê? Se o que tiver aqui for igual a 1, ou, ponto e vírgula, ó, o que tiver aqui for igual a 2. Antes eu estava só fechando parênteses, mas agora, para você entender melhor, eu posso continuar. Ó. Ou, tá vendo? Outro ou ali, ó. Ou o que tiver aqui for igual a 3, ou, olha lá, ó, o que tiver aqui for igual a 4. Mais fácil do que aquela que eu fiz antes, né? Fechei o parênteses, porque vai até a 4, a 5 já é o que são os periféricos. E aí eu posso dizer, ou então, olha só como facilitou a nossa vida aí, ó. São periféricos. Caso contrário, né, não são periféricos. Beleza? E fechei lá um parênteses nesse caso, porque é somente o parênteses desse C aqui. Beleza? Dei o Enter e note que ele me trouxe o mesmo resultado. Olha que bacana. Então agora eu tenho um nível aparecendo e está me dizendo se é um periférico, qual é o periférico. E se não é um periférico, está me mostrando que não são periféricos. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu poderia gravar uma macro agora, pagar isso aqui e gravar uma macro, mas para ganhar tempo a gente não vai fazer isso aí.
espero que você faça aí sozinho agora a mesma lógica dessas macros aqui, beleza? Espero ter ajudado vocês. Gostou do vídeo, clique em gostei. Não gostou, clique em não gostei. Deixe seu comentário. Estamos aí para te ajudar, tá ok? Tem o nosso site, tem a nossa página no Face e tem o nosso canal aqui no YouTube para você se inscrever. Muito obrigado, meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.